Bem, agora que a gente já aprendeu a cortar tanto com o laço quanto com a varinha, agora vem uma dica muito importante para você fazer um corte bonito na tua imagem. Se você cortar daquele jeito, assim, você não vai ter grandes problemas, mas existe uma ferramenta para deixar o corte mais bonitinho, ok? Eu vou trabalhar aqui tanto a ferramenta do laço quanto a ferramenta da varinha, funcionam muito bem. Eu vou usar a ferramenta do laço para a gente fazer um teste bem legal com relação ao corte. Então, aqui eu quero cortar o fundo da minha imagem e eu quero que fique bem bonitinho. Que hora para passar um helicóptero? Eu quero cortar aqui bem bonitinho para jogar essa imagem numa prancha e fazer publicação. Beleza. Então, aqui eu venho aqui, corto ela bonitinho, ok? Vamos supor um exemplo. Cortei aqui. O que que eu vou fazer? Eu quero apagar isso daqui para minha concha ficar liberada, né? Para eu conseguir fazer a prancha. Então, eu corto a minha... eu corto o fundo e olha só como é que fica essa borda. Tá vendo? Ela ficou chapada, né? Existe uma estratégia para você deixar esse corte não tão chapado, não tão tipo assim, deu a impressão que passou um corte aqui. Tem uma ferramenta para deixar isso aqui amenizado. Então vamos lá, vou dar Ctrl Alt Z, que o Ctrl Alt Z voltou a minha seleção. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na aba Selecionar e clicar em Refine Edge. Refine Edge significa que eu vou refinar as bordas, ok? Então Refine Edge. E aí aqui a gente vai clicar, a gente vai abrir essa janela aqui. Essa janela aqui vai servir como um guia para a gente se divertir aqui para deixar as bordas mais suaves, ok? Então ela vem com o OK, o cancelar e o default. OK significa que você pode alterar isso aqui o quanto você quiser e dar o OK significa que vai marcar essas configurações. Cancelar significa que você não gostou disso aqui, então não vai gravar nada. Vamos supor, vamos supor, você mexeu em tudo aqui, você não gostou, você clica em Default, que ele volta para a condição normal dele aqui, ó. Ignora o que aconteceu aqui no fundo, porque aqui no fundo voltou isso aqui, ó, voltou essas seleçõezinhas que eu vou explicar o que é, ok? Então, Default volta tudo ao normal. Aqui eu vou ensinar como é que funciona essa ferramenta que é muito importante. Quando a gente trabalha refinar a borda, tem o rádio do pixel que a gente vai trabalhar, deixa 1, não mexe. O contraste também vai ser o contraste no corte, não mexe, ok? Eu não gosto de mexer, mas se você quiser arriscar para ver como é que funciona, como é que isso funciona, meu, fica à vontade, mas eu não mexo para os meus cortes, isso é uma coisa minha. Então vamos lá, onde vocês vão mexer? No Smooth e no Feather, ok? E também no Contract and Expand, dependendo do que você quiser fazer. O Smooth, se você prestar atenção, toda vez que eu passar o mouse aqui por cima, vai aparecer uma imagenzinha aqui em cima. E essa imagenzinha vem com uma explicaçãozinha. Então, o Smooth, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma alisada, né? Ele vai melhorar a borda, ele vai tentar deixar isso aqui o mais redondinho possível, deixar sem o serrilhado. Então, é uma ferramenta bem interessante, tá vendo que aqui a área de seleção vai arredondando? Ele vai arredondando justamente para quando você faz o corte, quer ver? Vou fazer um teste aqui, e aí eu vou dar o corte. Olha só, tá vendo o que aconteceu aqui? Ele deu um degradezinho. Isso daqui faz muita diferença quando você vai fazer uma prancha com muitas imagens ou imagens grandes, porque o corte não fica tão chapado, ok? Isso é importante. Vou dar um Ctrl Z. Então, aqui voltando, selecionar Refine Edge. Então, aqui vocês só tomem muito cuidado, quanto mais vocês colocam, mais vai dando esse efeito essa alisada na borda, ok? Então, o que eu recomendo? Que vocês utilizem o Smooth junto com o Feather e com o Contract Expand para dar uma balanceada um no outro.
Vocês vão escolher depende de cada imagem, ok? Então aqui o Smooth, eu nem lembro quanto estava no 3. Vamos subir ele um pouquinho no 7. O Feather, olha o que acontece, ele amacia, ele cria um degradê na borda, para não deixar esse chapado tão chapadão assim, esse corte. Então, é uma ferramenta bastante interessante, tem que ser usada com cuidado também, porque olha só, eu vou aumentar aqui o Feather e vou dar OK. Nem o pixel está mais de 50% selecionado, beleza. Então, significa que eu quis amaciar tanto que não pegou nenhum pixel aqui. Não pegou pixel aqui. Vamos lá, selecionar, Refine Edge. Então, eu vou abaixar ele um pouquinho aqui, só pra gente ter uma ideia. Beleza, vou dar OK e vou apagar. Olha só o que aconteceu. Você viu que deu uma comidinha aqui para dentro, o corte? Então, isso daqui você tem que tomar muito cuidado também, porque se você usar demais, usar muito forte, a tua imagem vai ficar com uma borda parecendo um fantasma, vai ficar parecendo uma aparição do além. Então, você precisa usar com muito cuidado. Por último, Refine Edge, né? Vamos voltar a fazer aqui para baixo. É uma coisa bem delicada que vocês vão usar, ok? Não é nada muito grande, é pouquíssima coisa. Então, eu vou deixar ele no 1.4, vai, bem pouquinho. Agora vem o Contract and Expand. O Contract and Expand, ele vai aumentar ou diminuir a área de seleção que você vai trabalhar aqui. Ele aumenta e diminui automaticamente. Então, ó, se você for contrair, significa que você vai apertar esse círculo que você está trabalhando, essa área que você está trabalhando. Se você for expandir, significa que você vai aumentar essa área que você está trabalhando. Então, aqui, ó, provavelmente ele vai dizer que não pegou nenhum pixel. Não aconteceu nada demais, porque eu contraí a borda. Agora, vamos ver se eu expandir. Ó, lá, vou pegar e vou expandir. Ó, peraí, deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Beleza, então vamos lá. Selecionar, Refine Edge. Ele salvo como contrair. Eu vou expandir. Olha só que ele deu uma carcomida aqui, ó. Eu vou dar OK e vou apagar. Olha o que ele fez. Ele expandiu a área que eu selecionei e olha aqui como ele deixou a borda mais macia, mais bonitinha, ok? Não ficou aquele chapadão, ficou uma coisa mais bonitinha, olha só. Viu que o corte não ficou chapado? Que nem no laço aqui, ó, vou cortar com o laço para vocês verem. Sentiu a diferença? Aqui, ó, o corte com o laço e o corte com o laço depois do smooth. Isso daqui é importante, pessoal, porque dá um resultado final bem diferenciado na imagem, ok? Quando você vai fazer isso, essa ferramenta de Refine Edge, evita usar extremos. Você viu? É bem pouquinho aqui. O mesmo contrair e expandir também é bem pouquinho que você vai usar. É bem delicado. E por último, você vai ter essas caixinhas de opção aqui. Essas caixinhas de opção, e aqui, ó, você tem o preview, tá? Então, se vocês não quiserem ver o preview, como é que vai ficar, tá tudo bem. Essas caixinhas, elas são caixinhas de contraste. Então, aqui, ó, ela não vai criar contraste nenhum. Você só vai ver tua área de seleção e a concha. Aqui, ele vai mostrar toda a área que não é selecionada em vermelho. Eu amo essa ferramenta, porque para mim, meu olho funciona no vermelho. Então, aqui, ó, a área que está selecionada está na cor normal e a área não selecionada está em vermelho. Olha essa daqui, deixa tudo em preto e só a área que está selecionada fica na cor normal. Aqui acontece o inverso, com o branco, ok? E aqui, por último, a área que você selecionou fica em branco e o resto fica em preto. Porque aqui o que importa para você, essa ferramenta, essas últimas três, eles vão ver como é que vai ficar a borda, né? No caso dessa daqui, da primeira e da segunda com a vermelha, você consegue ver o resultado na imagem, não só as bordas, que é o que acontece nesses últimos três. Ok? Então, você pode deixar o contraste normal, né? Sem nenhum contraste com vermelho. A imagem selecionada com o fundo preto. A tua seleção com o fundo branco ou o selecionado branco e o fundo preto. Isso daí é uma opção pessoal de cada um de vocês, ok? Eu gosto de deixar o vermelho, porque aí eu tenho bastante noção. Aí eu tenho bastante noção do que está selecionado ou não. Então, aqui no caso, essa área que está na cor normal está selecionada e o que está vermelho não está selecionado. Ok? Vou deixar default aqui para não ter problema.
E aí, quando ele vem default, ele clica aqui, ele volta para o branco. Então, aqui, essa é uma ferramenta importantíssima para a gente fazer o corte de imagem. Então, eu vou pausar aqui rapidinho para eu fazer o corte com a borda smooth e aí eu salvo o arquivo, ok? Um segundinho só e a gente já está de volta com essa obra de arte. Bem, então aqui eu voltei depois de fazer o corte com a ferramenta da varinha e esmutar, né, a minha borda. Então lembra que a gente tinha visto a borda quando eu cortei com a varinha que tinha ficado horrível. Olha como a borda ficou agora. Ficou fina, ficou bonita, ficou macia, né, de se ver. Não ficou macia, é um jeito bem bizarro de falar, mas ela ficou agradável de ver, você não vê aqueles pixels, aquela coisa super áspera, né? Mas mesmo assim, às vezes acontece alguma imperfeição, que nem a gente tinha visto naquele vídeo, que sobrou um pedacinho aqui de alguma imperfeição. Isso aqui eu venho com a borracha e ó, apago de uma maneira bastante delicada. Presta atenção como apagou aqui, ó. Ficou bem contrastante, né? Mas como é uma área bem pequena, não tem problema. Agora, quando você for apagar uma área grande, vai ficar zoado, ok? Então, aqui você pode usar a borracha para consertar pequenas imperfeições, ok? Que ficaram no corte, mas pequenas, ok? Então, aqui a gente dá Ctrl S na nossa imagem. Olha só, opção de formato de Photoshop significa que está salvando. Você dá OK e pronto. A minha imagem está pronta para ser colocada numa prancha, ok? Então, aqui, essa imagem, a imagem 32, já está prontíssima para ser usada numa prancha, quer dizer, tá prontíssima para ser colocada numa prancha científica. Aí depois vem outros poréns que a gente melhorar a qualidade dessa imagem, ok? Por enquanto é só.